E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Operaram esses dias aí? Estão quietinho no mercado? Como é que tá aí? Tá bom, eu mexi na ANC, aí eu Hum. tirei uns 10%. Deu pra fazer um Aí dinheiro depois desde eu aquele parei. dia? Aham. Aí eu dei uma parada que tava derretendo tudo. Ainda tá. Ainda tá e ainda vai, eu acho. Ô, Gi, você viu que foi bom a gente não posicionar? Saímos na hora certa, Aham, hein? aham. Eu tô dando uma olhada aqui, eu tava olhando o Instagram do Diego Velasquez. Ele falou que vai ter o bear market. Se confirmar, ele vai vender tudo, né? É, Ainda bem que a gente não se posicionou em nada. se romper a cunha não, a curva parabólica, que a gente tá aí no Bitcoin, no gráfico BLX, a gente pode ter correção de 80%, 70% a 80% do valor que nós estamos aí. Pode bater lá na casa dos 20 mil, né? Tava vendo 20 e poucos mil. Até menos, eu acho, dependendo Meu da pá, força. meu pá, mano. A Cardano derreteu também, né? Derreteu. Eu quero que derreta mesmo. É bom. Tem que Só pegar. aquela lá, CRX, você viu? Ela tá mantendo estável. Ela tá Ela tá, segurando. ela tá segurando, ela tá 100% aqui pra mim. Não, tá 100% de lucro para nós aqui. Uhum. Padrãozinho de fundo arredondado. Inside bars agora aqui no semanal. Padrãozinho de inside bars, né? Para quem não Uhum. sabe. E ela tá ficando nessa média aí, né? De 14, É, 17, tá até pra oscilando. Aí 13. ela vai, bate 20, 16, 18 e volta. Um padrão interessante aí, ó, para quem gosta de padrão. Lógico que fora o padrão a gente tem que estar afiado quanto ao projeto, né? A propósito do projeto. Esse projeto aqui é bacana. Já falei dele. É um projeto de armazenamento de dados em blockchain para evitar vazamento, esse tipo de coisa, né? Então, tá num padrão de fundo arredondado, que é um padrão que a gente forma como se fosse um bowl aqui, né? Tem um derretimento, rasteja e depois tem um movimento explosivo, quando o capital começa a entrar de volta no ativo. Então, por ele ser um projeto com fundamento, eu aposto nesse padrão. No momento, a gente está num inside bars. O inside bars é aquele padrão de equilíbrio, famoso padrão de equilíbrio. No semanal, no caso aqui, a gente tem uma vela grande, uma vela que entra dentro dessa vela e essa vela menor que está dentro dessa vela, né? Então, como se fosse um dentro do outro, levando em consideração que é da esquerda para a direita, tá? Então, dependendo para o lado que for rompido, mostra aí um pouco mais de otimismo para aquela direção. No caso aqui, a gente devolveu bastante movimento, estamos segurando na EMA 12. Acredito que não sei, com o mercado do jeito que está, eu acho que é mais provável romper para baixo do que para cima. Mas por se tratar de um projeto que está aí em ascensão, né, está começando a divulgar bastante, então já entrou bastante dinheiro nesses últimos dias, pode ser que ela saia da curva aí e siga um outro caminho, além do que o Bitcoin está seguindo, que já estamos aqui direto no gráfico diário do Bitcoin. Alguém tem alguma dúvida técnica aí, Gu, próprio Gi, Vini, Danilão, tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, irmão, Então, tranquilo. gente, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho mais da parte de entrada e saída, tá? Para quando a gente vai fazer uma operação, seja em spot, seja em futuros, né? Eu utilizo, vou falar um pouco sobre o que eu faço, tá? Não é que seja uma regra, mas é o que tem dado certo para mim. Então, eu vou compartilhar isso com vocês, né? Alguns aqui eu acho que já entendem bastante a parte técnica, mas não tem como eu não passar um pouquinho, né, em cima desse conteúdo. Então, é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de fazer é a relação que a gente tem com a retração e a extensão de Fibonacci. Alguns têm muita dúvida de como que se traça, né? A extensão te mostra alvos, a retração te mostra o quê, né? Então, assim, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não gostam de usar. Eu já uso porque eu acho que isso é uma ferramenta e que, na maioria das vezes, pelo menos no meu setup, é bastante assertiva. Então, por exemplo, a retração está sempre do lado esquerdo aqui, né? A ferramenta, no terceiro quadrante. Você clica aqui, como eu favoritei, ela está aqui em cima, mas ela vai estar perdida aqui para o meio. Então, por exemplo, a retração de Fibonacci, se eu quiser saber possíveis resistências do preço, eu pego o topo descendente desse movimento, que foi que originou esse movimento, e venho até o fundinho dele. Então, a gente está aqui, ó, no fundo do movimento, certo? Então, cada linha
vai simbolizar um possível ponto de resistência, ou seja, um possível ponto de que o preço alcance e seja devolvido o movimento para uma correção. Tá? Então, onde ele cria possível ponto em que ele vai se tornar um topo descendente. Tá? Então, todo número que está depois da vírgula é a porcentagem que simboliza essa movimentação. Então, eu quero dizer o quê? Que se aqui for realmente um fundo ascendente e a gente tornar o movimento para cima, a gente tem 23,6% de chance de retornar esse movimento para baixo. Ou seja, fazer a criação de um topo descendente nessa região. Aqui, 38,2%. Aqui, 50%. Aqui, 0,618, que seria o 61,8%. Aqui, 78,6%. E aqui, lógico, ele dá uma estimativa de que poderia ser 100% de evolução, porque o ativo estaria extremamente esticado, inclusive ele faz uma pequena e bem próxima confluência aí com o MA200. Por ser um gráfico diário, uma MA200 tem bastante força, inclusive foi ela que não nos deixou passar aí, né, para seguir em alta, né, a gente devolveu a partir dela. Então, eu uso muito esse tipo de ferramenta, inclusive para saber se nós estamos numa bandeira de alta ou de baixa. Só olho nu, muitas pessoas às vezes acabam errando, né, se estamos numa bandeira de baixa, de alta, enfim. E a retração, nesse caso, partindo do topo para o fundo, se ela passar do 0,382, ela aumenta as chances dela de não estar mais configurada uma bandeira de baixa. Agora, se ela não demonstra força, ou seja, 38,2% de chance de voltar ao movimento, isso mostra o quê? Que, cara, 62% arredondando aí, que é o que ele tinha de chance, ele não tem força para isso. Então, isso mostra um enfraquecimento, né? Então, a gente pode ter a criação, de fato, de um topo descendente e depois um pivô de baixo na sequência. Isso, se você for traçando desde o início, você tem isso para todos os movimentos. Ó. Então, por exemplo, descartem esse candle vermelho até esse candle verde. Vamos só olhar para esse. Então, a gente tem um movimento aqui, né, de um topo descendente, que foi o que ocasionou esse movimento aqui. Então, beleza. Não chegamos no 0,382, nem sequer passamos, nem chegamos perto. Né? A EMA 26 aqui fez o papel dela, de por estar acima da precificação, fez aí o papel de resistência, então segurou o preço. Tá? Depois disso, a gente pode ver outro aqui, ó. Esse topo descendente aqui. Ó. Tentamos uma certa força aqui, né? Dar uma reagida, mas paramos exatamente no 0,382 aqui. Tivemos a devolução. Aqui, a gente tentou romper, né? Ir para cima aqui com tudo e seguir o movimento. Não tivemos continuidade e tivemos a devolutiva desse movimento. Acabamos ficando para baixo do 0,382 de qualquer maneira. Então, a gente chegou próximo das EMAs aqui, não conseguimos nem sequer encostá-lo, tá? Mas, o famoso bull trap, né, que alguns chamam, que seria ou short squeeze, né, em alguns casos as pessoas acreditam também que possa ter sido, que é uma força, assim, abrupta que ela vai liquidar pessoas que estão em futuros em short, nessa região, porque querendo ou não foi um candle de força, né, mas não teve continuidade, depois retraiu todo o movimento. E o que a gente chama de bull trap é porque as pessoas que estão esperando uma movimentação mais agressiva da força compradora para se posicionar a favor do movimento de alta, seja em long ou seja até mesmo na carteira spot, viram essa vela aqui rompendo o 0,382 e acharam que isso poderia perdurar e já ser um fundo ascendente. Então elas tentam remar, se posicionar nesse movimento para remar a favor dessa nova tendência aí que o preço está tentando reverter. E no caso não, né? Como o gráfico é diário, das 9 da noite às 9 da noite do dia seguinte, que ele se encerra, a gente teve isso aqui em algum momento do dia, e depois retraiu tudo e finalizou abaixo do 0,382, bandeirinha de baixa, ela nem sequer tentou de novo, já tivemos o rompimento dela para baixo, tá? Então a Fibonacci vai ajudar bastante vocês tanto para vocês tentarem encontrar possíveis pontos de reversão, que lógico, pô, se você está entrando em long ou uma carteira spot, enfim, posicionado em um fundo ascendente que de fato ele se tornou um fundo ascendente, os possíveis, não vou dizer alvo, mas os possíveis pontos que você possa vir a querer realizar um pouco de parciais ou até mesmo integral, seria utilizando a Fibonacci, ela ajuda bastante nesse sentido. Eu, pelo menos, utilizo bastante, inclusive quando eu vou fazer scalp,
Tá? Scalp são operações pequenas que a gente faz para tentar surfar um pequeno movimento e colocar lucro no bolso e sair. Então, beleza. Com base nisso, alguém tem dúvida até aqui? Quanto a tracejar ela, né, para encontrar resistência e para encontrar suporte, eu vou ensinar agora. Então, beleza. Eu tenho, Pode Vitor, falar. eu sempre me confundo às vezes em traçar a Fibonacci. Para eu ver para o movimento ir para cima, eu traço sempre do topo anterior até o fundo atual. Isso. E para eu Possível ver fundo que atual. ele vai para baixo, ser descendente, eu traço do fundo anterior ao topo, topo anterior. Isso. Então, por exemplo, essa que eu mostrei é para você encontrar resistências, ou seja, imaginando que o preço vá chegar aqui e retornar ao movimento para cima. Então, ali você vai ter aquelas faixas resistencionais. Agora, para você encontrar suportes, para depois de um movimento de baixo para cima, né, onde você poderia ter pontos que você vai corrigir até ali e depois continuar, reverter o movimento e continuar a tendência, você faria o seguinte: vou pegar esse caso aqui, normalmente teria esse fundo ascendente, que originou esse topo descendente aqui no macro, falando no macro. Então, a gente tem o quê? Deixa eu puxar mais para cá. A gente tem o quê? Esses são os possíveis suportes que o preço vai ter na hora de corrigir, tá? Esse movimento aqui. Então, isso no diário, tá? Que vai fazer confluência, inclusive, com o semanal. O semanal a gente estava utilizando esse fundo para poder encontrar o nosso suporte. Então, mesma coisa. 0,382 se mantendo aqui acima, pode se configurar na bandeira de alta. O semanal estava aqui. Ele estava aqui, brigando aqui. Como ele rompeu para baixo, né? Então ele não tem mais bandeira de alta nenhuma aqui. Nós estamos até tentando devolver um pouco do movimento e finalizar no 0,786, que seria uma base de suporte possível base de suporte, né? No semanal são 7 dias, então o gráfico até meio que longo, né? Vai se encerrar agora domingo, 9 horas da noite, se não me engano, no sábado. E... Ô, Vitão, Pode falar. deixa eu só para ver se eu entendi. Então, para quando você traça a Fibonacci, para saber o suporte, você pega do último fundo, do fundo anterior até o topo atual, para tracejar o suporte. Isso. E para tracejar a resistência, é do topo anterior ao fundo atual. Isso. Beleza. Exatamente. E aí tem alguns que utilizam a extensão para encontrar possíveis alvos. Então, alvos que o preço pode vir a alcançar. Os alvos não necessariamente se tornariam seria uma resistência, por exemplo. Tá? Mas tem casos que o preço bate ali e fica estagnado ali. Tá? Mas se você pegar a retração e marca cada linha de resistência dela, e depois você puxa a extensão, você vai ver que meio que elas não se sobrepõem exatamente. Você vai ter uma resistência, um alvo, às vezes você tem uma resistência aqui, mais uma aqui e um alvo acima. Então, é bem bacana também você utilizar dessa ferramenta, que seria a extensão, também está no terceiro quadrado aqui, bem próximo da retração. Você traça também do fundo do movimento ao topo, ao atual e possível fundo. Então, aqui são os possíveis alvos que o preço pode vir a bater, caso isso aqui de fato seja um fundo ascendente, tá? Então, se você agora pega e sobrepõe uma extensão, uma retração, você vai ver que as linhas não vão estar de fato batendo, porque uma vai ser faixa de resistência, a outra vai ser alvo que o preço, que nem alguns chamam até de VWAP, né? Que o preço tende a ir naquela direção, porque até ali o caminho seria meio que um vácuo. Então, lógico, aqui tudo é cálculo matemático, isso aqui não é uma regra, lembrando sempre disso. Mas, por exemplo, aqui você teria seu primeiro alvo aqui, e o alvo master, né, diríamos assim, o alvo principal do Bitcoin, caso ele viesse a fazer um fundo ascendente de fato aqui, seria nos 49.900. Passando desse alvo, aí ele poderia vir buscar 56.500, lógico, não diretamente numa subida só. Pode ter correções ao longo do caminho, até mesmo por causa da Fibonacci, entre outros pontos de resistência, e que você possa vir a alcançar, tá? Ele te dá vários alvos, ó. Tá? Ele te dá vários alvos.
Lembrando que tudo que for depois da vírgula ou número cheio significa em porcentagem, tá? De chance de acontecimento, caso isso venha acontecendo. Então, você pode utilizar dessa forma, e tem pessoas que também utilizam para um movimento de queda, possíveis alvos que o preço pode vir no movimento de queda. Só que você faria ao contrário. Como a gente ainda não criou um possível topinho aqui, eu vou usar isso aqui como base, tá? Eu não utilizo muito esse lance de alvo, viu? Eu sou uma pessoa que vou tentar pegar no macro, o macro do movimento. Tá? Isso aqui pode não estar 100% correto no quesito de respeitar, né? Porque tem muita pouca informação, a gente não chegou a ter um topo decente aqui para conseguir traçar alvos, mas muitos acreditam, por exemplo, que eu já vi em grupos aqui, inclusive de grandes traders, que eles traçam dessa forma, pelo menos nesse momento do Bitcoin, eles traçam desse jeito aqui, né? Vindo do topo descendente ao possível, entre aspas, fundo ascendente, até o possível topo descendente desse movimento, tá? Então, esses seriam os possíveis alvos também do Bitcoin no movimento de queda, sendo que o principal seria os 31.700, e que se você for fazer toda uma análise macro do Bitcoin, a gente está no padrão de Bearish-Gartley, que eu vou falar dele mais para frente, é um movimento um pouco mais complexo, tá? Como o próprio nome já fala, o Bearish vem de Bear, que seria urso em inglês, então seria um movimento de baixa, né, que o Bitcoin ele atinge certos pontos, inclusive você precisa da Fibonacci para saber se ele está de fato acertando os pontos que ele teria que percorrer para configurar esse Bearish-Gartley. E até agora, até o momento, ele tem feito exatamente, ele tem alcançado todos os pontos desse padrão. Então, muitos acreditam que, de fato, o alvo dele, inclusive que o próprio padrão Bearish-Gartley daria, seria em torno disso aqui mesmo. Então, uma confluência que a gente teria para saber se, de fato, a gente traçou certo a extensão, é ter outros padrões que condizem com esses alvos, com esses números, tá? E o Bearish, ele daria mais ou menos nessa região mesmo. Se eu não me engano, é 31.500. Então, bem próximo do alvo, de fato, da extensão de Fibonacci aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? De boa? Tranquilo. Então, beleza. Alguns traders gostam muito de utilizar a Fibonacci para possíveis pontos de entrada. Então, por exemplo, você tem aqui um movimento como esse, né? Então, por exemplo, pô, perdi um movimento de subida. Então, você tem todo esse movimento aqui que você ficou de fora por algum motivo, às vezes até mesmo insegurança. Então, você tem esse movimento aqui. Alguns traders esperam o quê? Traçam a Fibonacci até o topo descendente, né? O topo que seria o máximo do movimento no todo, e esperariam possíveis zonas como o 0,5, 0,618, que são os favoritos, né, dos traders, são esses aqui. E, lógico, para quem é mais conservador, teria essa região aqui ainda, né? Só que, para quem, por exemplo, acredita no movimento de alta, lógico, olhando toda a parte de volume, olhando outros indicadores, outros desenhos, price action, entre outras formas de compor aí o possível brainstorming para você tomar uma decisão, entrariam, por exemplo, na região apostando uma bandeira de alta, que seria o 0,382. Então, para quem apostou, né, nessa região como possível ponto de reversão de movimento, lógico que, pô, se você está entrando numa região que não é ainda muito nítida que vai ter uma reversão, a não ser que a tendência de alta seja nítida, eu entraria com uma parte só do meu capital aqui e buscaria as extremidades aqui da Fibonacci para ter como um norte, não que de fato eu lançaria ordens para pegar exatamente nesses valores, mas isso daqui me daria um norte, né? Me daria uma possibilidade, números para que eu já começasse a trabalhar na cabeça onde eu poderia buscar mais fundos. Então, se você analisar, para quem pegou 0,382, conseguiu fazer aí uma porcentagemzinha legal, lógico, você segurou até o topo, né? Deu 7,5%. Ainda considerando essa mesma Fibonacci, para quem pegou aqui no 0,5, conseguiu pegar esse repiquinho aqui, né? Conseguiu pegar de leve aqui um pequeno movimento de alta, mas é lógico, pô, se você está alavancado ou coisa do gênero, ou mesmo em esporte, pô, você está fazendo aí, ó, 2,6%, coisa que
Aplicações não dão mensalmente. Como isso aqui é um gráfico diário, para pessoas que foram só escalonando ordens, e lógico, entrando em parcial, não entre em integral, porque se você toma uma reversão, você tem que pensar o quê? Que nesse mercado o dinheiro ele faz dinheiro, mas o dinheiro ele também salva dinheiro. Porque se você tiver sem cartucho para poder depositar e tentar recuperar a sua operação, você fica extremamente rendido, né? Principalmente as pessoas colocam o valor integral nas posições e ainda valores que consideram usar daqui a um mês para uma viagem. As pessoas são muito otimistas quando entram nesse tipo de operação. Pode falar, filho. Tem que levantar o dedo, né? Pode falar. Só precisa tomar cuidado, que nem você falou aí, dinheiro salvar dinheiro, seria o tal do preço médio, né? Então, mas aí que tá. Por exemplo, eu tenho 100, vamos supor que eu tenho 10 mil reais. Precisa ser calculado isso aí, né? Sim, não sair então, batendo ordem e puxar o preço, que aí, meu amigo... Não, o negócio é o seguinte, tudo que você for fazer nesse mercado, você tem que ser coerente. Então, por exemplo, no Bitcoin, vamos supor que eu tenho 10 mil reais de banca total. Nunca que eu dedico 10 mil para o Bitcoin. Por mais que eu pegue 2 mil ali, 3 ali, 5 aqui. Não. 3 mil do Bitcoin. Desses 3 mil do Bitcoin, eu escalo 1.000 em 382, por exemplo. Caiu um pouquinho, tô vendo que está extremo. Se for coerente eu colocar um pouco mais, eu entro com um pouquinho só. E deixo a maior parte desses 3 mil para a parte que já ficou mais extrema ainda para tentar sair num repique e diminuir talvez o prejuízo ou ainda zerar. E aí eu saio fora. Então, assim, tudo tem que ser coerente. Não é simplesmente, eu tenho 100 mil, então vou colocando de 10 em 10. Não. Porque, se você fracionar igual, se você pega um topo e vai depois lá no fundo em 30 mil, seu preço médio está lá em cima ainda. Né? Então, por isso que, por exemplo, se eu usasse todo o meu capital para operar futuros, entrasse pesado, depois de ter conseguido uma consistência muito boa nas operações, cara, eu tinha feito muito mais dinheiro que eu fiz. Só que, por eu ser um cara mais do gerenciamento, eu tenho a consistência porque, inclusive, meu psicológico fica mais tranquilo. É diferente você entrar com 1.000 dos 10 mil que você tem e caso você venha a perder, você vai perder uma porcentagem dos 1.000 e não dos 10 mil. Que nem um rapaz falou no Telegram uma vez, não me recordo quem era. Ele falou assim, Vitão, por que você não para de entrar tão alavancado assim? E ao invés de você, por exemplo, entrar com 1.000 alavancado em 50, você não entra com 10 mil alavancado em 5 vezes. Você vai pagar menos taxa e o preço de liquidação é distante. Cara, eu nunca vou entrar com a minha banca inteira, por mais que seja pouco alavancado. A taxa que eu vou pagar perto do que eu vou ganhar, por mais que eu esteja alavancado, é irrisória. Então, assim, não considero ela, não faz diferença. E aquela coisa, eu vou ter um gerenciamento por trás disso. Né? O meu subconsciente vai trabalhar no quê? Eu não estou totalmente exposto. Por mais que você pense, nossa, se cair um cometa lá na Binance, pode liquidar minha operação, um erro de sistema e me liquida. Eu perco 1.000. Não 10 mil. Entendeu? Que seria, por exemplo, então assim, nesse mercado não é só a parte operacional, vamos jogar bola. Tem toda a parte que o jogador faz de concentração, que é o quê? Para trabalhar a parte do consciente, a parte do subconsciente, para ele conseguir fazer um bom desempenho. Então, se eu vou com o meu subconsciente, abro uma operação, vou jantar, meu subconsciente está ali, ó, filhão, você está inteiro na operação. Você está por completo. Ou vai ou racha. Então, o coração já acelera, já cria ansiedade, você já fica preocupado, você fica com o celular ali abrindo toda hora, aí o negócio ainda começa a dar prejuízo, você acha que você vai tomar uma reversão, e aí pronto. Aí é onde você se perde todo na operação, você já cagou para tudo e dá tudo errado, né? Então, eu sou um cara que, eu vou indo de pouco em pouco, e uma hora o pouco vira muito, que hoje se eu entro com pouco, eu faço muito, porque o pouco hoje é em cima de muito, entendeu? Então, acho que se você vai no gerenciamento assim, por mais que demore, puta, cara, foi 300 lá vai cacetadas de dias aí, operando do mesmo jeito, para aí sim criar uma consistência nesse sentido. Ô, Gu, você entrou em ANC com quantos por cento do capital? Eu entrei com 25%. 25%. Mas da banca toda ou do que você tinha dedicado para ela? Não, da banca toda. Mas você chegou a escalar ordens ou você já foi direto em 25%? Eu fui direto. Agora que eu tô pegando mais essa manha de escalar ordem. Eu tava entrando sempre direto
E aí eu não fazia um preço médio. Então, toma cuidado com isso, porque por mais que 25% ainda você tem 75%, se o mercado resolver dar uma arregaçada para baixo mesmo, aí você vai acabar se afogando. O Giovanni, que está aqui com a gente, é amigo meu de infância. Ele começou a querer entrar nesse mercado e tal. Ele tinha lá um montante dele, vamos supor que fosse, $5.000. Eu falei, Gi, vamos posicionar agora nesse momento, vamos começar com 1.000, aí depois o mercado continua corrigindo, entramos com mais 1.500, então eu te trouxe o preço médio um pouco mais para baixo, né? Se você dividir em 2 hemisférios iguais, a gente está com o preço médio mais aqui do que aqui na parte de cima. Então, dividindo em 2 hemisférios, chegamos ali. Ele continuou com metade do patrimônio guardado e surfando. Fez uma puta de uma grana. Sei lá quantos por cento a gente fez, né, Gi? Nem lembro. E ele falou, pô, Vitor, imagina se tivesse 100% posicionado. Cara, coloque na cabeça que nesse mercado, se você é prudente, você vai muito mais longe de quem não é. Eu tenho amigos que fizeram muito dinheiro nesse mercado, mas os caras, tudo que fizeram, devolveram tudo ou mais, ou perderam muito do que tinham feito. Por achar que todo dia é dia de operar, por achar que toda hora caiu compra. Não é assim, caiu compra. Tem uma lógica por trás, tem tudo um estudo por trás. E, cara, aquele negócio. Depois, pelo menos, que eu encontrei o meu gerenciamento perfeito, que é ir de leve, eu começo a acertar. Cara, eu tô com 33 operações de futuros invicto. E não sou fodão. Não sou fodão. Mas se vocês utilizarem isso para esse início, vocês vão chegar nisso aí também. Porque eu não fico preocupado. Se eu perder, eu entro em pontos bons. Eu vou alimentando a operação até um ponto que é prudente, que é coerente. Que a partir do momento que o mercado perdeu a coerência, não tenho por que eu estar ali. Então, isso, cara. E outra, que muitas pessoas acabam se afundando, é porque elas têm, por exemplo, uma dívida para o mês seguinte, que nem o Henrique falou na aula passada, junto com, acho que se não me engano, com o Vini. Pô, eu dependo do mercado. Então, eu tenho um target de 10 mil para bater. Passou 25 dias do mês, não bati, já falta daqui a 10 dias eu tenho que pagar as contas. Aí é onde você se afoga. Porque se o mercado não tiver dado, ainda nesses 25 dias, até os outros 10 que faltam para acabar, né, para chegar às contas, uma oportunidade boa, você só vai se submeter a algo que, nossa senhora, pode levar muito mais do que trazer de volta. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, filho. Eu tenho uma parte do futuros, que como a minha Binance não estava configurada para mexer nos futuros, e aí eu ainda não entendi como é que funciona. Tá, o futuros é o seguinte, é como se você pegasse um empréstimo com a Binance, tá? Né? Você até tem uma taxa de financiamento a cada 8 horas de operação aberta, ela vai te cobrar 0,0058% da operação. E o que é? Você chega para a Binance e fala, ó, eu tenho $1.000 e me empresta aí $49 mil, como se você estivesse alavancando em 50 vezes esse $1.000. Então você está com um tamanho de 50 mil. E você vai lá e compra, vamos supor, um Bitcoin inteiro. Vamos supor que o Bitcoin é $50 mil, cheinho. Você vai lá e compra ele por 50 mil. Só que aí você tem que escolher se você vai entrar em short, que seria apostando na queda do ativo, ou se você vai apostar em long, que seria, né, o termo que a gente usa, comprado, que seria na alta do ativo. Quando você fechar essa operação para a Binance, se você fechou isso em long, você entregar o Bitcoin para ela valendo mais, você vai ser remunerado por isso. Então ela faz um cálculo lá, com base na alavancagem. Lógico, quanto mais alavancado, você tem um preço que a gente chama preço de liquidação, que é como se fosse um stop loss, só que é um stop loss total. Então, assim, dizendo assim, ó, Gustavo, tá bom, você tá pegando ele a $50 mil aqui, tá? Só que beleza, se ele recuar para 48 mil, você perde os seus 1.000. Beleza? É lógico, na hora que você fechar a operação, né, que você, de fato, comprar a operação, você tá correndo esse risco. Então, as pessoas, quando alavancam muito, além de pagar taxa alta mesmo, que nem o rapaz falou no grupo, você tem esse preço de liquidação, que seria como se fosse perder tudo. Só que é lógico, porra, vocês estão aprendendo aqui, vocês têm a chance de conversar comigo e tudo mais. Nunca entre numa operação sem stop loss. Eu nunca entro numa operação considerando uma liquidação. Por isso que eu falei pro cara lá, meu, para mim não compensa entrar 5 vezes ou 50 vezes. Né? Eu não considero a liquidação nunca. Então, para mim pouco importa. Posso entrar 100 vezes alavancado, né? Que eu não conto com a liquidação. Só que é aquele negócio. Tem que ter gerenciamento. Porque senão você vai tomar caldo. Isso aí é ser estopado pela corretora, né?
Só que é um stop total, não é parcial. Você perde tudo que você entrou. Perde tudo e ainda vem um... não sei, aqui, na B3 ainda vem um fumo da porra que você, tipo assim, se a corretora te estopar, ainda vem um monte de taxa. Então, no caso da Binance, ela já come a taxa na hora e ela te liquida um pouquinho antes do valor que de fato seria para liquidar por conta da taxa que você tem que acertar ela ainda. Então, você sai 100% com tudo pago, mas você perde tudo. Sim. Né? Então, assim, mas é bom na B3 se você depende da rasgada que dá, de repente ele pula a ordem, tem caso do cara ficar ainda devendo. Aí, na Binance já não tem esse perigo. Para o stop, tipo, vem as taxas toda lá e ainda tem caso dos caras ficar devendo. Na Binance você já não tem esse problema. Só que tem dois tipos de operação: a isolada e a cruzada. A cruzada, o que é? Você abre lá, você tem $1.000 lá na sua carteira de futuros. Você abre $100 long. Se o preço vem a cair, seu preço de liquidação vai estar lá embaixo. Por quê? Porque a cruzada, ele conta, por mais que você entrou e está ganhando em cima de 100, mas ele conta com aqueles outros 900 que está na sua carteira de futuros para manter sua operação aberta. Como se você tivesse um poder de fogo para ir injetando. Só que você não está injetando. Mas por você colocar cruzada, ele vai fazer isso automaticamente. Entendeu? Então eu só uso isolada. Que, vamos supor, eu tenho $25.000 em futuros, mas eu abri uma operação de 1.000, é esses 1.000 que está em jogo e acabou. Os outros 24 estão lá, estão seguros, estão quietos. Então eu sempre abro em isolada. O ativo em perpétuo, porque o perpétuo você não tem uma data para fechamento. Se você tiver ganhando dinheiro, você pode deixar aberta a vida inteira, né? Uma modo de falar. Por isso que ele chama perpétuo. Você tem grandes movimentos, você pode fazer de swing aí, né? E ele não vai fechar em determinada data. Não tem um período de expiração para aquela operação. Entendeu? Conseguiu entender mais ou menos? Entendi, agora entendi. Aí tem um módulo que nós vamos operar, inclusive hoje, depois da aula, eu vou falar com o pessoal do Telegram lá, para fazer um pro bono ali para o pessoal, e a gente vai operar, se tiver oportunidade bacana em futuros, a gente vai operar, e você já pode meio que acompanhar e ver mais ou menos como funciona. Fechado. Ô, Vitor. Fala aí. Só uma dúvida. Eu tinha falado ali da questão de taxas. Como que é, tipo, porque não, nem eu operava B3, tipo, chega a dar 20%, 25% de taxa no final do mês. Aqui não. Cripto é um negócio muito... Existem as suas taxas. Como é descentralizado, então não cai no governo, Sim, né? Não, é um negócio muito... É muito, como é que eu posso falar? Simbólica a taxa. Por mais que tem taxas que são um pouco salgadas, né, eles não deixam de cobrar. Salgado, tipo 1, 2%. Vamos falar do que nem isso. Então, é 0,0 alguma coisa. Esquece essa merda. Por trade, você paga 0,01% se você não pagar em BNB ainda a taxa. Senão, você paga 0,0075%. Então, assim, é muito irrisório. Quando vamos supor, eu vou comprar $1.000, aí vai cobrar a taxinha. Aí já desconta na hora. Aparece lá para mim na minha carteira, 999,80. Descontou 20 centavos. Tipo, esquece. É besteira, entendeu? Então é o seguinte, turma. Fora utilizar a Fibonacci como possível ponto de entrada, utilizar também as EMAs como possível ponto de realização. Então, por exemplo, eu fiz alguns scalps com o pessoal que fez mentoria individual essa semana. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, ó, coisas que eu também costumo fazer muito. Procurar desenhos no gráfico. Para quem já assistiu o Diego Velasquez, que foi meu mentor, o cara é animal, é um animal no mercado. Ele usa bastante essa técnica. Para quem já fez também algum tipo de conversa comigo sobre, já aprendeu, também já sabe, mas para quem não sabe, tá aí a dica. Então, por exemplo, vamos supor, vamos tentar procurar algum padrão aqui, utilizando as bases de preço, para traçar essa linha aqui de baixo, que seria um suporte para o padrão. Eu utilizo sempre o corpo por conta de, que nem eu já falei na aula passada, se eu não me engano, o pavio, que seria a sombra, que é esse rabinho que ele deixa tanto para cima ou para baixo, no preço,
ele pode ser uma negociação atípica. Um cara grande que veio, liquidou e mandou uma porrada de Bitcoin, vamos supor, para a fogueira. Então, ele não vai ser a média de negociação daquele período, daquele candle. Ele vai ser algo fora da curva para aquele candle específico. Então, eu utilizo o corpo, porque o corpo é, de fato, que seria, né, a parte preenchida aqui, ó, de fato, do que foi a média de negociação daquele tempo gráfico. Então, 5 minutos, essa vela, a maior média foi aqui, ficou aqui dentro. Tá? O que foi um pouquinho fora da curva foi para cima e para baixo. Então, levando em consideração isso, eu peguei os corpinhos aqui, que condiz com esse corpo aqui, que é o corpo mais fundo que nós temos no movimento atual. Tá? Então, não considero pavio. Por mais que esse pavio aqui, coincidentemente, tocou bem essa linha e subiu. Então, beleza. Aí, ó, eu tento achar possíveis topos aí para o movimento. Então, no caso aqui, lógico, provavelmente aqui, ó, a gente teria esse canal de baixa, né? Alguns encarariam até como uma cunha descendente seria muito extensa, mas como se fosse um canal de baixa, ó, é possível ver que você tem os dois intervalos praticamente simétricos, né? O que a gente chama de canal de baixa, e essa figura em específico, ela rompe para cima, tá? Então, o rompimento, a gente chama isso aqui de LTB, que seria a linha de tendência de baixa, porque aqui nós vamos ter o quê? Uma possível faixa resistencial para o preço. Então, esses desenhos, eles não vão te dar números exatos, mas eles vão te dar possíveis regiões desse oceano chamado gráfico de resistências que a gente ainda não tem o número. Não é uma resistência nítida. Então, por exemplo, o gráfico vai correndo nesse tempo gráfico e você pode ter a chance de encontrar resistências nessa região. E se você reparar, faz uma bela confluência com diversos topos que a gente teve e a finalização deles. Ó. Olha o corpinho terminando várias vezes bem perto dessa resistência. Né? A gente teve aqui várias vezes o toque, inclusive. E aqui a gente tem um rompimento. E quase toda vez, não são todas as vezes, que eu já vi rompimento que acontece, em que a correção vai acontecer só lá em cima. Mas em alguns rompimentos, a gente tem o reteste, que a gente chama. O que é o reteste? Depois de você romper o padrão, você tende a ter um movimento do preço tentar entrar de novo no padrão. Ou, né, fazer essa pequena correção no caso de um movimento de baixa que rompe para cima. Então, a gente rompeu de fato o preço para cima e estamos fazendo o reteste. O que é o reteste? Essas duas velinhas aqui. Então, essa LTB, que seria a linha de tendência de baixa que nós tínhamos até então, ela agora se torna uma faixa de suporte para o preço. Se o preço acabar voltando aqui para dentro, a gente acabou recuperando aí o movimento de baixa. Então, a gente pode ter continuidade no movimento de queda. Se ele segurar nessa região e tornar a subir, ele confirmou esse rompimento de fato e vai ter aí, a gente não sabe dizer o quanto que ele pode subir, se de fato ele vai ter aí uma injeção de capital nessa noite, enfim. Então, a gente tem até confluência. Confluência seria, né, a junção de vários fatores que contribuem para um diagnóstico, vamos dizer assim. Então, ó, você tem aqui a LTB e você tem as EMAs, 12 e 26, que vão servir de suporte para esse preço também. Então, caso a gente perca 12, nós temos a antiga LTB e temos ainda a EMA 26, para segurar o preço nos 5 minutos do Bitcoin e, né, quem sabe aí, sem entrar volume, reverter os candles e seguir o movimento para cima. Tá? Então, a gente tem MA200 logo aqui em cima, na região dos $40 mil. E a gente está tendo esse reteste depois desse rompimento. Então, onde eu entraria, por exemplo, numa posição aqui em long ou short? Long, você vai procurar o quê? A valorização do ativo. Por mais que seja, às vezes, também até uma carteira spot, né? Se você quiser entrar na carteira spot, não quiser alavancar em futuros, você também pode estar utilizando as estratégias para pegar pequenos scalps, que são pequenas operações de valorização, e você logo fecha, coloca lucro no bolso. Ó, o reteste não está sendo muito bem-vindo ainda. A gente teve o rompimento das EMAs, só que como não terminou essa vela ainda, ela vai terminar daqui a 1 minuto, ela pode devolver e acabar aqui em cima. Vamos ver como é que termina essa vela. Mas, por enquanto, está rompendo tudo aqui, de volta. Então, a gente ajeita já o padrão para outro padrão que vai aparecer agora com esse topo aqui. Mas, enfim. Então, por exemplo, se você quisesse entrar em long, ou que nem eu falei, fazer um day trade até swing, dependendo de como você enxergar o cenário,
o ideal é sempre você entrar em possíveis regiões de suporte, em possíveis regiões de base de preço, de possíveis fundos ascendentes. Então, por exemplo, se fosse para você entrar a favor de um long ou um swing trade apostando numa valorização, day trade, enfim, seria onde? Nessa região aqui. Só que é lógico, você não pode entrar, por exemplo, aqui, vamos supor, entra aqui. Você entrou aqui e você vai segurar a vida toda. Porque você está usando um gráfico pequeno. Então, se você está usando um gráfico pequeno, é porque em pouco tempo o padrão pode já se distorcer, já ser rompido. Então, é coisa rápida. No caso de 5 minutos, seria um scalp. Que o que é o scalp? Operação curta e rápida. Então, você entraria aqui, nessa região, apostando o quê? Que nessa região nós temos os possíveis suportes para o preço. Tá? Lógico que quanto mais toques você tem, mais dados você tem que contribuem para que você chegue nessa decisão. Então, por exemplo, aqui, se eu estivesse operando com vocês agora, eu teria enxergado o quê? Um possível ombro, cabeça e ombro invertido, que até mesmo se confirma pela movimentação que ele teve. Então, a gente chegou bem próximo do suporte, encostamos no suporte, retraímos, devolvemos o movimento, tivemos aí uma tentativa de chegar no suporte, não conseguimos. Então, a gente tem um ombro, cabeça e ombro invertido. Que o que é o ombro, cabeça e ombro invertido? Ele é uma figura de reversão. Então, é uma figura que se forma com uma tendência de baixa, e por você ter uma exaustão da força vendedora, a força compradora acaba atuando um pouco e reverte o movimento para cima. Então, se você tivesse visto esse movimento, esse padrão gráfico aqui, então a gente tem aqui nitidamente o desenho desse movimento, ombro, cabeça e ombro invertido, próximo da sua zona de suporte. Se você entre long aqui, você poderia colocar seu stop loss abaixo da cabeça, porque se a gente tem um ombro que ultrapassa a cabeça, a gente desconfigurou esse possível padrão de reversão. Então, você sempre utiliza diversos pontos, tanto de desenhos quanto de padrões, para fazer toda a estratégia da sua operação. Então, aqui no caso, se eu estou indo só com base no ombro, cabeça e ombro invertido, meu stop loss estaria logo abaixo da cabeça. Porque se isso vier buscar isso aqui, desconfigurou, não faz mais sentido aquele padrão que eu acho que vai se de fato confirmar. Beleza. Também você poderia utilizar um stop loss um pouco mais abaixo se você fosse contar de que a gente ficaria nessa região caso você desconsiderasse o ombro, cabeça e ombro, ou invertido, ou você até mesmo caso ele desconfigurasse, você pudesse dar um fôlego ainda para a operação, porque ele poderia segurar nessa região. Ou você aumenta a mão aqui, porque já que você começou aqui a colocar dinheiro na operação, ou você aumenta a mão mais para baixo aqui, lógico, entrando com parcial, com pouco valor, né? E coloca o stop loss logo abaixo disso, tentando aí uma possível continuação de alta logo após essa agulhada que a gente deu. Então, para quem utilizou dessa estratégia, tanto utilizar isso como suporte e também a confluência com esse possível OCOI, conseguiu fazer, né? Lógico, se ainda esperou um rompimento, viu essa correção e começou a querer sair na correção, exemplo, fez 1,16%. Isso não é ruim, tá? Isso é muito bom. E se você estiver alavancado, se você estivesse em 50 vezes, por exemplo, alavancado, você teria feito mais de 50% do que você entrou inicialmente. Lembrando que gerencie, entre com uma parte. O negócio aqui não é fazer dinheiro. Pense assim primeiro. Agora não estou aqui precisando para fazer dinheiro. Porque quem usa o mercado, porque perdeu emprego e tal, e quer fazer isso aqui se tornar meio que um caixa eletrônico, se não tiver um gerenciamento bom, uma análise boa, vai acabar afundando mais ainda. Então, por mais que o seu cenário seja esse, respire fundo e pense assim, ó, consistência. Quero ficar invicto, quero manter minhas estratégias, porque por mais que eu erre, por mais que esse OCOI aqui se desconfigure, por mais que a gente pudesse perder esse suporte, se eu tenho poder de fogo, eu posso cancelar meu stop loss e reformular uma nova operação. Porque alguma coisa nova vai estar desenhada nesse gráfico, conforme ele for ficando mais extremo. O RSI ia ficar extremo, alguma coisa ia aparecer no 15 minutos, alguma região de suporte ou alguma região de resistência. Ó, no 15 minutos, a gente segue um canal de baixa. Tá vendo? Ó? A gente não conseguiu romper, por enquanto. Estamos tentando passar da EMA 12. Passando da EMA 12, a gente tem a 26 para passar ainda e finalizar a vela acima disso. Não adianta só você ter uma agulhada e voltar, tá? Então, assim,
Você pode recuperar a sua operação se você tiver gerenciamento, calma, prudência, coerência. Então, tudo assim, cada caso é um caso. Toda operação vai ser uma operação diferente da outra. Por mais que o mercado tenha ciclos, por mais que o mercado tenha movimentos que são parecidos, e que você, com a experiência que você vai adquirir, você começa já a manjar de como ele se comporta, igual um cachorro. Você sabe que se o cachorro está muito agitado, tem alguma coisa de errado. Aí, conforme vai passando o tempo, você sabe que aquele comportamento agitado poderia ser fome. Isso daí só o tempo vai te mostrar. Tá? Então, os movimentos, por mais que eles sejam, às vezes, parecidos, idênticos, você tem que levá-los em consideração que pode ser um caso novo. Tá? Não seja prepotente de achar que é moleza e que aquilo vai se repetir, porque não é assim. Os caras que mandam para mim lá análise assim, ó, em maio de 2021, 2019, 2015, o Bitcoin chegou a ATH. Ah, só porque nós vamos entrar em maio, quer dizer que ele vai para lá. O Bitcoin foi que nem eu falei, não é fruta, não é horta. Então, cara, esquece isso. Toma aqui, ó. Então, aqui. Se a gente estivesse operando o futuro junto, entraria em long nessa região aqui. Por mais que isso aqui não tivesse aparecido ainda, a gente já tem essas confluências, a gente já tem esses dados aqui, que para mim já bastariam para abrir uma operação em long. Entraria com pouco capital, justamente para apostar na movimentação e teria assertividade. Foi exatamente com esses padrões aqui ontem que os 5 mentorados que tiveram aula comigo e a gente abriu a operação, a gente fez um gerenciamento de vir escalonando um pouco. Somente um deles eu tive que escalonar mais uma ordem em cima para poder ainda mais melhorar meu preço médio e potencializar meu lucro, porque as coisas ficaram ainda mais extremas, então a chance de reverter e eu fazer um lucro melhor era alta, então por isso que eu escalonei mais uma ordem, e o resto foi tudo na primeira parcial que eu joguei, acabou dando certo. Então, não tem muita complexidade. O simples funciona, tá? Perdão. Então, ó, confluência aqui no 15 minutos. Se aqui é uma linha de tendência de baixa, que é uma resistência, certo? Resistência para o preço continuar subindo. A gente tem uma EMA 12 que conflui perfeitamente com a linha de tendência de baixa. Então, o preço está tendo dificuldade de passar essa região. Tá? Essa vela vai se encerrar daqui a 9 minutos. Se ela se encerrar para fora e tiver uma continuação, legal. Ela pode muito bem devolver e continuar para baixo. Ó, então, por exemplo, se eu estou, né, onde que seria meu alvo para poder realizar a operação? Nos possíveis encontros com a EMA, com a LTB, porque eu não preciso de uma operação que fique a noite inteira, porque não é isso que eu quero, por exemplo, que vocês trabalhem. Eu quero que vocês trabalhem hoje a consistência. A parte de entrar em parcial, além de ser uma parte de prudência, que para mim a prudência é fenomenal nesse mercado, também vai fazer bem para vocês na parte emocional, para manter a operação, para confiar melhor na operação, porque é algo que vocês não vão ficar com o coração na mão e vão, ó, tá rompendo tudo, ó, tá indo embora. Tomara que assim continue e finalize, porque aí a gente vai ter o quê? Um padrão que é um canal de baixa, sendo de fato rompido para cima, que é para onde ele deve ser rompido. É lógico, se eu tivesse aberto a operação aqui, eu teria segurado para ver até onde ele conseguiria, porque eu posso estar, de fato, começando um possível rompimento. Então aí não tem por que eu fechar. Mas se a gente vê que ele está devolvendo o movimento na EMA e tal, lucro no bolso e a gente espera a próxima oportunidade. Ô, Vitor. Uma dúvida? Ô, Vitor. É só uma observação, inclusive, você fala de ter a entrada, né? Então, é o primeiro toque na LTA, na LTA aqui embaixo, certo? Não necessariamente precisa ser o primeiro. Não. Pera lá. Teve o primeiro toque, né? A criação dela, né? É que eu tô mostrando com a setinha aqui, achando que você tá vendo. Oh, mas é burro. Eu tô mexendo a setinha minha aqui, apontando no negócio. Tá, teve o primeiro toque aí. Tá. Depois teve o segundo toque. Tá. Terceiro toque, lá embaixo. Tá. Beleza? Beleza. Agora, aí, para mim, já caracteriza uma entrada. Já tá repicando. E lá em cima, teve 1, 2, 3, isso aqui já é o quarto teste. Aqui embaixo, onde ela rompeu. Tá vendo? 2, aqui, você 3, tá falando. É 1, 2, 3, aqui já era o quarto teste. O quinto, na verdade, né? Que a gente teve vários toques aqui, ó. Ah, sim, é que eu olhando os... É verdade, teve esse um aí que largou o pavio, exato.
Então, assim, para mim também já caracteriza que ele vai romper isso aqui, né? E depois ele pode até fazer o que você chamou aí de reteste, eu conheço como pullback. Pullback. Ele pode fazer o pullback nela, ela vai se tornar um suporte e pode seguir em frente. Exato. Por exemplo, como que eu entraria, por exemplo, numa operação como essa, por mais que é um padrão que rompe para cima, eu poderia ser um pouco audacioso e entrar em short nos primeiros toques, que nem você falou. Depois de tocar várias vezes aqui, fica cada vez mais arriscado eu estar próximo de um rompimento. Então, por exemplo, tocou aqui, a gente começou, vamos usar essa região como a região que a gente formou o nosso canal. A gente precisou desses dados aqui, né, de todos esses 2 toques, isso aqui para poder traçar. Isso aqui ainda não existia. Agora que existe, fica mais nítido ainda. Sim. Provavelmente, depois que teve esse toque e esse aqui, nesse aqui eu entraria shortado, apostando numa possível queda. Mas óbvio, lembrando que é um padrão que rompe para cima, aqui seria mais arriscado eu apostar em short do que eu apostar aqui, né, dentro do suporte em long. O que seria mais coerente para esse padrão? Apostar em long no momento certo. Existem casos de que a gente não tem o toque novamente aqui. Ela não, às vezes não chega a esperar tudo isso para romper. Aí o que eu faço? Eu pego o canal, divido em 2 partes, como se fosse 2 hemisférios. Divido em 2 hemisférios. E quando o preço começa a entrar nessa região, nesse hemisfério, eu vou dando linha para ele. Se eu vejo que ele tem potencial de ir embora, eu divido até em 4 partes. Então, o que eu vou fazendo? Aqui, às vezes, eu entro com 5% do meu capital. Aí ele veio para cá, eu já entro com mais 5%. Aí ele tocou, já vem com 20%. Então, eu tô 30% só por enquanto. O stop lossinho nítido, pouca coisa, vou perder pouco, mas já tô com 30%. Se ele vai embora e volta, que nem foi esse caso aqui, por exemplo, eu já entro um pouco mais agressivo de novo, coloco mais uns 5, 10, então já tô 40% posicionado, meu stop tá ali tranquilo ainda, gerenciamento tá ok, e foi embora. E olha lá, tá querendo seguir embora. Então, se a gente tivesse aberto a operação, tivesse pego essa parte aqui na aula, mas não tem como, foi 15 para 5. E ele já deu até o alvo assim da operação, né? O primeiro alvo da operação seria aí bater na LTB lá, né? Isso, exatamente. Já deu lá, tipo assim, se você quiser liquidar, já tá muito bom. Tá muito bom. E é esse o ponto. Olha lá, tá indo embora. Foi lá para os 40. Os 40 é praticamente a nossa MA200. Então nós vamos ficar de olho nos 5 minutos. Ó, tá querendo ir. Aqui é um possível ponto para você realizar. É difícil ela bater aqui e romper direto. Se você quiser, lógico, pode acontecer? Pode. Mas, cara, futuros e vendo tempo gráfico pequeno, o meu objetivo é scalp, é coisa rápida. Eu não fico fazendo scalp, largo a operação e vou embora, porque scalp é coisa rápida. Você está vendo gráficos pequenos, então é coisas para acontecer naqueles próximos minutos. Tá? Fala, Gu. Victor, então vamos dizer que essa parte depois do toque na LTA não existe. Tu dosaria, beleza, eu vou entrar com $300. Então eu começo com 10% quando tocou, passou a EMA 26, eu entro mais um pouco, e entrando nesses pontos. Então, o ideal, por ser um começo agora, dessa trajetória nesse derivativo que você vai começar a operar, o ideal é você entrar com pouco, o tanto que você vai se sentir confortável. Você não vai ficar roendo a unha, você não vai mandar a mãe calar a boca se a mãe chamar você para conversar paralelamente com a operação. Então, o que eu quero dizer? Algo que você vai se sentir confortável, de ver, de pagar para ver se você acertou a sua análise. Isso. Quanto que eu pagaria? $1. Então é $1 que você põe. Não precisa se apegar à porcentagem. Isso vai de cada um. O gerenciamento vai de cada um. Eu entro mais de leve no começo, mas também não entro muito de leve. Eu não coloco 1%. Coloco 15%. Dependendo de como tiver extremo a coisa, eu entro com 20%. Então, toda operação vai ter uma coerência para aquele aporte inicial. Por que eu deixo uma grande bagagem para depois? Porque caso ela perca a mão, e mesmo assim eu vejo uma oportunidade. Por exemplo, ontem eu operei e usei um pouco do Price Action. Price Action, o que é? A ação do preço, como o próprio nome fala em inglês, e utilizei o book de ofertas
para ter uma noção de possíveis suportes ali para o preço. Eu entrei em Bitcoin, em long, utilizando um possível OCOI, um possível canal de baixa. Tava igualzinho aqui, tá? Igualzinho. Ontem. 40.280 foi onde eu entrei em long, e eu vi no price action em 40.200 e 100 e 40, eu tinha mais de 400 bitcoins ali para ser comprado, ou seja, uma grande região de suporte. Por mais que possa ser uma bear trap aí, alguma coisa do gênero. Mas eu utilizei aquilo ali para coisa rápida. Então, o que eu fiz? Eu entrei um pouco mais agressivo, entrei com 30%, e que se ela caísse naquela região, eu entrava com um pouco mais. Então, meu stop loss estava abaixo disso tudo, e se ela viesse recuando, eu ia enxertando. Se o price action visse que não ia dar certo, aí eu zerava a operação até antes de chegar no stop loss. Então, você entende que cada operação vai ser de um jeito, o planejamento? Então, não fica nessa, vou fazer 10 entradas de 10. Não, porque isso não faz sentido. Você tem que ter entradas mais significativas para baixo, para você puxar seu preço, senão não adianta. Você só vai estar alimentando o buraco. Entendeu? Entendi. Alguém mais? Aí, ó, rompemos, tivemos um bom movimento de alta, mas não tivemos continuidade. Estamos tentando agora ver se segue o baile. 1 minuto já deve estar em sobrecompra. Olha lá, bateu sobrecompra. Quando o mercado está numa tendência meio ruinzinha assim, é quase batata. Toda vez que o minuto bate em sobrecompra, ele vai corrigir os scalps dos outros demais gráficos. Então, o que acontece? A maioria fica em padrão de equilíbrio, por mais que 5 minutos já está um pouquinho próximo de sobrecompra, os outros ficam em padrão de equilíbrio e ele que determina os possíveis topos. Então, vendo isso com a experiência que eu tive no mercado, de tempo, de tela, hoje, se eu for fazer um scalp, eu uso 1 minuto como balizamento para alvo também. Se eu vejo que ele está começando a entrar em sobrecompra e ficando já extremo, eu entro no 5,15 para ver se tem alguma EMA, alguma coisa para condizer, para confluir com esse sobrecompra dele e saio fora. Agora mesmo eu já teria feito o lucro e ido jantar, conversado com a minha mulher, ver uma televisão com meu filho e lucro no bolso. Eu não fico vendo depois, tipo, se tivesse segurado, não sei o quê. Cara, isso não vai te fazer ir para lugar nenhum. Só vai corromper o subconsciente. Porque aí nas que você tem que sair, você não sai, e aí você toma reversão. Feito? Alguma dúvida aí? Olha lá, ó. Possibilidade de um topinho duplo aqui no 1 minuto. Vamos ver se vai rolar. Se ele vai prosseguir, se não vai. Não rompeu o anterior. Tá indo buscar de novo. Olha lá, vamos ver. Agora seria uma hora boa para ver o price action. Abrir aqui o book, dar uma olhada. Ó. Estamos recuperando aí, ó. A LTA perdida. Ó, rompeu. Vamos embora, vamos ver. Agora vai 5 minutos, vai testar em MA200. Tá bem próximo. 40.015 é MA200 de 5 minutos. A movimentação do preço. Ô, Victor, aí tem no Bitcoin tem como trabalhar com price action, então? Tem, eu uso demais, cara. Mas eu não fico usando uma porrada de ferramenta. Porque assim, cara, ó, nesse mercado tem muito nego que inventa moda, cara. Nossa senhora. Você que é do campo, você sabe que sei lá, cavalo não tem muita frufruzice. Sabe aquele nego que quer colocar uma tela igual um painel de avião para operar? Cara, não precisa. Price action que eu olho aqui, cara, é o book, e às vezes se eu ver que o book tá meio esquisito, eu vou para outra plataforma. Vai ter nego que está no monte de software, para ver institucional, para ver não sei o quê. Cara, pro scalp você não precisa de nada disso, cara. Às vezes começa muita informação e aí buga a sua cabeça, você acaba não... E são informações que, na maioria das vezes... Hesita de entrar porque muita informação o cara... Exato, só que na maioria das vezes as informações têm a mesma direção. Então, por exemplo, vai subir, beleza. Só que uma vai falar que vai subir até um certo ponto, a outra vai falar que vai subir até a Lua. E isso conflita com o tempo que você vai deixar a operação aberta, e isso vai refletir aonde? No seu lucro. Então, cara, o simples funciona. Tem nego ganhando 1 milhão usando outra corretora, outra... Deixa o cara faça a história dele. Teve até um caso de um cara que disse que tinha batido lá a meta de $1 milhão e a gente veio descobrir que era mentira do cara, então frustrou nós todos do grupo, porque o cara usou isso daí para poder alavancar a imagem dele, tá operando o dinheiro dos outros, perdeu grana de um monte de gente, enfim. Ô, Vitão. Pode falar.
por esse gráfico de 1 minuto, o RSI está em sobrecompra, você acha que seria maluquice apostar num short agora ou não? Por ser um gráfico pequeno, cara, porque às vezes pode ter um outro gráfico que está mandando bala nele. Sim. Como se fosse o pai chinelando o filho. Então, por exemplo, ó, a gente tem um 30 minutos aqui em equilíbrio, um 30 minutos que tem muito a percorrer, 1 hora, nem se fala, tá tentando romper MA12, rompendo também o canal de baixa. Então, 1 minuto ele pode ficar em extremo sobrecompra, lá perto de 100. Mas não vai mudar nada. Aí ele esfria. Não muda nada. Entendi. Ele Então pode ser seria o certo arregaçado fazer pelos outros, entendeu? O certo seria apostar em um long agora. Agora não, porque olha o movimento que você já perdeu. Não, o certo seria ter apostado naquela hora. Isso, se você vai no canal aqui e você acompanha a sua operação, sim, vou acompanhar e vai embora, eu vou ser muito sincero, 1 hora que eu teria saído da operação seria em 2 pontos. Ou nesse primeiro rompimento aqui, ou quando ela devolveu tudo e ele retestou aqui e parou. Os 2 pontos que eu sairia. Mas perdeu uma subidona? Tô tranquilo, cara. Eu fiz o que na minha cabeça era... Agora, vendo o que aconteceu, a gente pensa assim. Mas na hora ali. Sim. Então é prudência, coerência e acabou. Não tem muito o que fazer. Ô, Vitor, você costuma usar o diário também aí? Para fazer scalp é difícil, cara. Não, eu falo... não, tem o D ali, verdade. Tem o D. Diário semanal e mensal. Pode crer. Isso. Porque às vezes quando você acha tipo assim, um fundo... É que eu falo suporte e resistência, né? Vocês usam outro nome. Eu tenho que começar a juntar essas informações para mim. Achar um fundo ou um topo no diário e que bate com, tipo, 5 minutos aí, é batata, né? Porque o diário, tipo assim, é muito forte, né? Eu não usava, né? Tempo gráfico maior que o diário, não. Tipo, semanal, mensal. Até porque acho que nem tem na B3, ou tem, não sei. Mas eu acho que o diário... Você achou um fundo no diário aí, de repente os 5 minutos está vindo de encontro com esse fundo, mete o bico de dedão mesmo. É isso aí, meu filho. Eu vou